Riadeiro, bem-vindo a estas conversas para amanhã. No material que tu enviaste, tinhas uma versão do currículo um pouco mais curta, outra mais longa. As peças a mesma coisa, expanded version ou uma versão mais curta. Como é que se encolhe aquilo que nós somos? Sim, isso tem, eu acho que tem a ver com o modo como eu me relaciono com o tempo e com o espaço, na verdade. E que eu acho que cada coisa que acontece tem que ter múltiplas versões, e tem múltiplas versões. Portanto, fico sempre muito incomodado quando os acontecimentos ficam para a história, para amanhã, lá está, a partir de um só ângulo, não é? A partir de uma só perspectiva. Embora seja inevitável, porque não podemos contar todas as histórias, eu, no meu trabalho, no geral, e na vida também, dou muito valor aos virtuais, ou seja, aquilo que não chegou a acontecer, aquilo que eu não cheguei a dizer, aquilo que eu não cheguei a materializar, mas que esteve quase, mas não chegou a ser transformado em gesto, em ação. Dou tanto valor a isso como dou valor às coisas que de facto acontecem. Porque senão há assim uma espécie de tirania do visível, da luz. Da versão oficial. E talvez tenha a ver com isso, em relação às peças, as múltiplas versões que eu faço. Um caso muito óbvio é o I'm Here, que é uma peça que já tem 4 ou 5 versões, não só versões da própria peça, que se adaptou ao meu corpo, adaptou-se aos espaços que eu fui alterando, como eu já fiz uma conferência performance, uma instalação, um livro. Para mim é muito importante isso. E o que é nuclear? É a ideia, é o tema ou são os mídia? É o corpo? O que é nuclear é o que é periférico ao núcleo. Ou seja, o nuclear para mim é exatamente o entre. Aquilo que me interessa é a sombra ou a penumbra, se quisermos, que está dependente, óbvio, da luz, não é? Portanto, não há sombra sem luz e, portanto, temos que trabalhar na luz, temos que trabalhar naquilo que produz estruturas de poder, no fundo, que é tudo o que dizemos, tudo o que fazemos, que são estruturas que se vão afirmando, não é? Mas, para mim, isso só tem valor se for uma espécie de isco, ou uma espécie de pretexto, ou uma espécie de objeto que distrai a atenção do observador para que depois possamos nos encontrar na sombra. Muitas conversas, muitos encontros, muitas relações acontecem só na luz. Isso tem interesse e vale o que vale. Mas as verdadeiras, aquelas que deixam marcas, aquelas que te fazem manter o desejo a latejar, não é? O desejo continua a latejar, são aquelas que conseguem preservar uma meta-estabilidade entre aquilo que é sólido e absoluto e seguro e previsível, daquilo que é inseguro, catastrófico, e o entre é o que me interessa, sempre me interessou, e por isso é que me interessa, por exemplo, a improvisação. Não é? Assim. É estar a caminho? Ou... Sim, é o caminho, exato, é o caminho, é o estar entre algo, ou seja, eu para estar entre eu tenho que vir de um lugar e ir para outro, portanto eu não estou a negar a necessidade de haver lugares de onde se vem e lugares para onde se vão, não é? São fundamentais para criar o caminho, mas depois o que me interessa é distrair-me, é esquecer-me. O esquecimento, a memória e o esquecimento interessam muito, ou seja, como método, como técnica, não é como, sei lá, como desleixo ou desinteresse. Eu preciso de me esquecer para poder estar aqui. Senão não estou aqui, na verdade. Eu, se não largar o que trago e se não suspender para onde vou, eu, na verdade, não estou aqui. E, portanto, há um exercício, há um trabalho a ser feito, que não é, porque é contraintuitivo estar aqui. As pessoas normalmente não estão aqui. As pessoas carregam as suas expectativas em relação ao futuro e projetam as suas experiências passadas, não é? Portanto, há aqui este trocadilho também, e muito raramente estão aqui. E por isso as estruturas e as relações transformam-se numa lógica muito binária, não é? De sim, não, quero, não quero, gosto, não gosto, eu, tu. E na verdade não há isso. O que existe é uma relação, é um movimento
inclusclo. Tu tens colaborado com muitas pessoas de muitas áreas. Como é que isso se faz com os outros? Ou precisamente se faz com os outros? Pois, é complexo, porque cada caso é um caso, de qualquer maneira. E eu não sou de todo do género de pessoa que tem uma espécie de convicção, por exemplo, e pego nessa convicção e aplico essa convicção em todos os casos, não é? Esta conversa é um caso, o almoço que eu vou ter agora com uma amiga é um caso, o curso que eu vou ensinar é outro caso, a relação com a minha mãe é outro caso, a experiência com a minha memória é outro caso, e cada caso é um caso. O que eu trabalho, que é uma espécie de ética, não é? Uma ética de trabalho, o que eu tento fazer é não deixar que a tendência e a tentação que todos nós carregamos, e eu não sou imune a ela, de controlar o futuro, controlar o passado, controlar o presente, me impeçam de ouvir. Portanto, anulem a minha sensibilidade em relação ao presente. Isso é que eu tento fazer. Nem sempre consigo, como é óbvio, e falho com muita frequência e falho melhor para a próxima, e isso é muito importante. Mas esse é o meu trabalho diário. Não? Portanto, quando tu não controlas, fazes o quê? Fazes propostas? Em vez de afirmar, sugiro. Em vez de... E que expectativa tens tu da resposta? De tua, Outra sugestão. É um jogo de perguntas que não tem respostas, na verdade. É um jogo de perguntas sem respostas. Eu pergunto, tu perguntas, eu pergunto, tu perguntas, eu pergunto, e vamos de jogo em jogo, não é? De pergunta em pergunta. E as perguntas que me interessam, na verdade, entre as 6 que são as clássicas, não é? O porquê, o quem, o quê, o como, o quando e o onde. As perguntas que me interessam é o quê, para já. O quê, para mim, é a chave. Em qualquer circunstância, aquilo que me interessa é aquilo que me toca. E o que me toca é o quê. Aquilo que me afeta é o quê. Depois, o como. Como é que, com esse quê, eu realizo e materializo o meu afeto, a minha sensação. E depois o quando e o onde, claro, porque tempo e espaço tem que acontecer em algum lugar. As perguntas não me interessam de todo. É o porquê, que é muito contraditório e, de certa maneira, contraintuitivo, porque o porquê está associado a um prévio, não é? É como se eu quisesse... eu não saio daqui enquanto não souber porquê. Eu não respondo enquanto não souber porquê. Ou eu não saio daqui nem respondo enquanto não souber quem. Quem é que fez? Pronto. E essas são as perguntas que eu acho que são ratoeiras, na verdade. São perguntas ratoeira, porque nos obrigam... quer dizer, que nos levam para o controle, não é? Levam-nos para uma ideia de que que só nos podemos encontrar se soubermos porquê. Ora, eu acho que podemos nos encontrar sem saber porquê. E isso, para mim, é o que me interessa. Não é? E é fácil de identificar? É, porque, na verdade, tem a ver com... É como estares apaixonado, por exemplo. É como estares falling, não é? A cair por alguma coisa. Tu estás a cair, estás em queda. Portanto, tu identificas a queda. Depois não sabes o que é que vai acontecer após essa queda, não é? Mas a sensação, a experiência do não saber, juntos, que é o que me interessa, sozinho tem pouco valor, e que neste tempo de pandemia acho que é absolutamente necessário não saber juntos, porque senão vamos entrar em depressão, vamos ficar ansiosos, etc. Portanto, o não saber juntos é fundamental e isso... a identificação disso exatamente não se consegue nomear. Eu não consigo dizer é isto porque senão não era uma queda. Não era uma experiência do afeto. Não era uma experiência cultural, era uma experiência do saber, era uma experiência enciclopédica, se quisermos. Não é? E aqui não, o que me interessa é essa experiência da queda. Se cairmos juntos... E, sobretudo, se estivermos a cair juntos, a teoria da gravidade, da relatividade diz-nos se estivermos a cair juntos, estamos no mesmo sítio, não é? De certa maneira. E isso é que é muito difícil, não é? Porque é muito fácil cair juntos a partir de enquadramentos já pré-ready-made, não é? Já pré-estabelecidos. É difícil cair juntos no desconhecido, não é? Tu tens usado, ou digamos que o teu trabalho tem vários territórios, ou seja... É mais ou menos como estas conversas. Yeah. A casa é a dança, mas depois estamos a falar de imensas coisas, porque a dança tem isso tudo, não é?
Eu costumo dizer às pessoas que acham que, ou que me diziam muitas vezes não percebiam nada de dança, que têm tudo para estar nela, não é? Não necessariamente para a compreender, mas o primeiro gesto é muitas vezes o compreender, o perceber. Não percebo isto, não sei os contornos ou a linguagem, uma coisa assim do estilo. E tu usaste, como agora acabaste de descrever, conferências, sei lá, improvisação, tanta coisa. Tu consegues perceber, ou será que te interessa, ou se é essa queda, o que é o João Fiadeiro, o trabalho de João Fiadeiro? Pois, não sei. Se tem um lugar, ou se tem só a experimentação, ou se tem só esse movimento. Eu não recuso, antes pelo contrário, a minha herança, não é? E, portanto, eu considero-me alguém que tem uma trajetória que vem da dança e que aquilo que eu faço pode ser chamado de dança sem hesitação, eu diria. E quando isso acontece eu fico feliz, mas é preciso que a pessoa veja o meu trabalho e depois de ver o meu trabalho o chame de dança, não é? Porque se for o programador que mete lá João Fiadeiro Dança, não serve de muito porque a pessoa vem ao erro, não é? Digamos, vai lá e depois vê outra coisa, e depois acha que não, e depois cria-se mal-entendidos. Agora, o que me dá muito prazer é quando as pessoas veem o meu trabalho e no fim do trabalho dizem isto é dança, ou é dança contemporânea, ou é... Pronto. Agora, fazemos um zoom out e conseguimos perceber também que essa coisa das disciplinas, não é? Essa coisa das gavetas, é uma invenção como outra qualquer, que é útil para a DG Artes organizar os seus subsídios, será útil para... Mas tem muito pouco a ver com a realidade, não é? Eu não conheço... Os artistas que me interessam são aqueles que fazem o que têm que fazer, têm ferramentas ao seu dispor. Às vezes aquilo que têm para dizer manifesta-se melhor a partir de uma imagem, ou manifesta-se melhor a partir de um texto, ou a partir de uma presença. É claro que se eu pedir um subsídio para escrever um livro, talvez não o tenha, porque não tenho a trajetória, portanto não me vão considerar legítimo. Se pedir um subsídio para fazer uma dança, talvez me deem, mesmo assim já não me dão, não é? Mas talvez me deem, porque eu tenho uma trajetória, tenho um passado, e depois eu pego nisso e faço o que eu tiver que fazer, não é? Depois aí faço um trabalho de dobra do próprio sistema, não é? Testo até onde é que o sistema aguenta as minhas fugas, os meus desvios, não é? Mas que não é um contra, eu não estou contra necessariamente, sim, é um jogo de cintura, não é? Estás a dar um exemplo radical de uma coisa que, de certa maneira, ficou no mesmo lugar, só mudou de nome. No entanto, muito mais interessante terá sido a evolução do público e a integração da pluralidade das linguagens ao longo destes anos, não é? Exato. Ou seja, inicialmente havia os chamados espaços não convencionais e de repente podemos dizer que todo o lugar das performativas passou a ser um espaço não convencional. Sim, Como é que tu viveste essa evolução, quer em Portugal, quer no estrangeiro? Sim, para mim sempre foi a dimensão a não convenção do lugar de encontro com o espectador sempre foi muito caro para mim, porque o espaço é uma extensão do meu corpo, o modo como o observador se coloca, o modo como essas duas câmaras se colocam e aquela câmara, a nossa relação, tudo isso faz parte, como é óbvio. Senão não estariam ali, estariam noutro lugar qualquer. Portanto, há um trabalho a ser feito que vai muito para lá do corpo, no sentido carne, não é? No sentido volume, que é exatamente o modo como ele é expandido, ele se espalha por todo o lado, não é? E a posição que o espectador relaciona-se com o meu objeto é muito fundamental. E eu comecei a ficar cada vez mais radical no sentido confiar na minha intuição, nessa escolha de espaço, ou nesse dizer sim ou dizer não a um determinado espaço, porque comecei a perceber que o meu trabalho tinha muito a ver com isso. Eu lembro-me, por exemplo, quando fiz um dos primeiros trabalhos que se chamava O que eu penso, que ele pensa que eu penso, que foi um trabalho que eu fiz assim, em 92. Eu estava a trabalhar com um grupo pequeno, numa sala pequena, uma intimidade muitíssimo grande, e o José Sá Portes, que era na altura diretor do ACART, do CAM, do ACART, perguntou ao João, não gostarias de ir para o auditório ao ar livre, não é? Para o anfiteatro ao ar livre?
E eu era jovem, disse que sim, e foi um erro para mim muito grande, porque o meu trabalho hoje, é óbvio, tem muito a ver com a intimidade, com a proximidade, com a duração, com a respiração, com a contemplação, com a paisagem. Paisagem no sentido duracional, não é? Do tempo. E ir para aquele espaço que ainda por cima é enorme e depois com o ar livre, de certa maneira desativou uma coisa na peça. Mas era esse trabalho específico, não é? É um bom exemplo. Era esse trabalho específico, mas na verdade, no geral, isso é uma questão para mim. Eu tenho alguma reação a grandes palcos, a grandes distâncias. Sobretudo, o problema é a distância, não é? Onde é que está o espectador? Não pode estar comigo, dentro de mim, seria o ideal. Não pode estar muito perto também, porque senão perde o entorno, perde a perspectiva e tem que estar num ponto que é o ideal. Mas, por outro lado, são muitos, portanto, não podem estar todos nesse ponto. Aquilo que eu gosto hoje em dia, por exemplo, o I'm Here, que teve uma versão palco em 2004, estreou no Pompidou e depois estreou aqui no CCB. E o atual I'm Here, que eu chamo de Recover, que é uma espécie de documento perdido no computador que eu fui lá buscar, eu agora já o faço numa galeria, ou num espaço não convencional, onde o espectador está à minha volta e eu sinto logo no meu corpo. É óbvio que deveria ter sido sempre assim, não é? Mas nem sempre tu tens a coragem, nem a convicção também em relação ao teu trabalho. E, por outro lado, também segues aquilo que são as propostas dos programadores, que te condicionam muito, porque dizem, eu quero convidar o teu trabalho para aquele palco, não é? Tu com 20 anos não vais dizer que não. Com 50 já digo não é? Sem problemas e sem ficar amargurado. É assim, claro. Não é apropriado, não vou fazer. Não. Volto um pouco atrás só para insistir neste lado da evolução do público, ou seja, há 30 anos, há 20 anos, a compreensão da grande proposta que a nova dança portuguesa fazia levou algum tempo, mas conquistou rapidamente público. E, portanto, não são só os espaços, as pessoas passaram a ter uma expectativa. Dizes muito bem que haverá sempre público que vai ao engano quando vê dança ou quando vê uma coisa rotulada, mesmo que acontece com as páginas de jornais que identificam claro. Exatamente sobre o que é suposto estarmos a escrever, mas essa expectativa de saber que é este o território que tem mais abertura, o mais cosmopolita, o mais aberto e o mais capaz de integrar sem as fazer desaparecer outras dimensões, não é? Certo. Ou seja, acho que é isto que a dança fez. Não, acho que sim, e a prova está também, por exemplo, se pensarmos na relação que muitos pares da nossa geração, mas que vêm do teatro, a Mónica Caio, o João Garcia Miguel, o André Teodósio, que é mais novo, mas ou da música, não é? Ou das artes visuais, que encontraram na dança o lugar que não encontram noutros lugares, não é? Noutros espaços, noutros territórios. A dança tem esta qualidade celular, de célula permeável, não é? E ainda por cima é uma espécie de célula estaminal, portanto não só é permeável, como todas as células são, como é estaminal no sentido em que pode se tornar naquilo que tu achares... E pode disseminar também. E pode disseminar e contaminar, que é uma palavra agora complicada, mas que é isso mesmo, é sobre trocar fluidos, trocar cheiros, trocar ideias, trocar emoções, trocar afetos, não é? Isso é fundamental. E a dança tem essa força e pessoas da literatura, a Patrícia Postela, teatro também. E todo o trabalho que eu fiz em tempos com os Artistas Unidos, o Jorge Silva Melo, por exemplo, quando me chamou para trabalhar com ele no António Rapaz de Lisboa, que foi em 95, depois eu colaborei com ele mais uns 5 anos ou 6, antes de eu próprio fazer as minhas peças de teatro, lá está. Chamou-me exatamente porque ele intuiu que a dança contemporânea tinha um rasgo, não é? Tinha uma forma de ocupar o espaço e o tempo que ele não encontrava nos lugares. E ele praticamente dizia, vá João, 3 horas é contigo, depois eu volto mais tarde, eu fico aqui a olhar e tal. Portanto, ele sabia que era necessário abanar a partir de técnicas, métodos, modos de operar que não se encontram noutras disciplinas, não é? E a dança
Tem esse lugar também pré-linguagem não é uma expressão, não é a expressão correta, mas é um lugar em que tu podes inventar a linguagem, não é? Tal como a poesia pode fazê-lo também. Tenho muita ideia que se calhar nessas 3 horas tu aproveitaste para trabalhar com aqueles atores, coisas que eles não sabiam que tinham. É a fantasia ou não? Não, é exatamente isso. Aliás, esse é o meu trabalho. Eu não faço outra coisa a não ser trabalhar naquilo que já existe. Eu sou um grande apologista, nesse sentido nem me considero necessariamente criador, autor. O que eu me considero é mais um observador, no sentido em que suspendo a minha certeza. Bom, também não quero dar a sensação que tenho uma espécie de Começaste por dizer que não tinhas. de técnica, assim. Mas pronto, é um treino, é uma ética, é um treino, é um investimento, se quisermos, nesse tipo de postura perante o espaço, o tempo, as emoções, as sensações, que é suspender a certeza. Eu sou impactado com algo, portanto, algo colido comigo, ou eu colido com algo, suspendo a certeza, que são os hábitos que me aparecem, como aparecem em todas as pessoas, e dessa suspensão reconheço acontecimentos, micro-acontecimentos às vezes, nesse macro-acontecimento, que sempre lá estiveram, só que não são identificados, notados, não é? Reparados, porque nós vamos tipo bulldozers, não é? E atropelamos o acontecimento com a nossa certeza. E, portanto, perdemos insensibilidade. E aí sim, por exemplo, todo o meu trabalho de coaching, tutoria, de acompanhamento de artistas emergentes, ou mesmo de minha relação com os meus pares, tudo passa por esta ideia de que se trata de dar a ver o óbvio, não é? Trata-se de falar sobre a presença da ausência, não é? Tem a ver com esta relação entre a sombra e a luz de que eu te falei, não é? Quando tu dizes mostrar, a minha pergunta é: passa por que registro exatamente? É o corpo, é a consciência? É uma nomeação? Pois, como sabes, uma percentagem muitíssimo grande da minha atividade é à volta da investigação, não é? Da pesquisa e da investigação. Académica também, mas não só, e sobretudo não só, mas também passa pela relação com a academia. Com outros parceiros ligados à antropologia, à filosofia, às neurociências, aos sistemas complexos. Portanto, eu tenho esta relação, este prazer, esse desejo. Começou logo no início com o André Lepecki, na verdade. Quando nós tivemos o pós-de-arte, eu conheci a Vera no Ballet Gulbenkian, quando fui para o Ballet Gulbenkian, e conheci o André, a Vera Mantero, exatamente. Não, Vera só uma. Estou a brincar. A Vera Mantero. A Vera já esteve aqui nesta coleção, portanto. Exato. A Vera Mantero, com quem, pronto, eu a considero a minha referência de cúmplice. É mesmo uma cúmplice ao longo dos anos, mesmo que não tenhamos posturas e visões semelhantes, mas considero, de facto, uma pessoa que me ajuda a ter um sentimento de mais do que um, não é? De muitos, de comunidade, de pertencer a uma rede, não é? Que não é só a Vera, são muitos outros, não é? Mas a Vera tem esse lugar porque, de facto, colidiu comigo, ou eu colidi com ela, em 88, quando entrei no Ballet Gulbenkian. Entretanto, o André Lepecki, a Carlota Lagido, o Paulo Abreu estavam por ali. Fizemos o pós-de-arte, que foi uma estrutura meio pré-nova dança portuguesa, de certa maneira. E o Lepecki estava lá como antropólogo, não é? Assim, tipo, ainda nem era um André Lepecki que se veio a tornar. E, na verdade, começámos a especular com ele este lugar da colaboração entre disciplinas, aparentemente que não tinham nada a ver uma com a outra, e percebemos que tinha tudo a ver uma com a outra. E isso foi crescendo, até que, entretanto, eu sempre tive parcerias íntimas, sim, próximas, com essa réplica do André até hoje, não é? Por exemplo, agora trabalho muito com a Emma Biget, com quem fiz a curadoria da retrospectiva do Steve Paxson, não é? na Culturgest há 2 anos. Trabalhei durante muitos anos com a Fernanda Eugênio, que é uma antropóloga brasileira que veio a Portugal para fazer um pós-doutoramento em torno do meu trabalho. Depois ficámos muito ligados, amigos, e trabalhámos juntos durante 4, 5 anos. E foi muito responsável pelo meu reconhecimento
e desenvolvimento de um vocabulário, de um léxico em torno do meu trabalho, que foi super útil enquanto investigador e formador. E esqueci-me da tua pergunta. Não tem importância. Eu surfei por aí. Não tem importância. Não tem importância porque a tua resposta surgiu uma outra, que é... tu doaste muito recentemente o espólio da Real, e já vamos falar um pouco sobre a Real, ou seja, foi de 2004 a 2019. Não, é de 1990 a 19. O 2004 tem a ver com o Ateliê Real, portanto há uma ligeira... Mas eu doei os 30 anos, vá lá, os 30 Exato. anos de... Ou seja, essa ideia dos 30 anos, essa espécie de bulk. Como é que tu relacionas com isso, ainda por cima havendo esse lado físico, não é? Que tu doas a Serralves. O que é esse doar? Eu faço assim, quando digo tu doas a Serralves. Não sei se tu fazes um gesto completamente diferente. Sim, mas assim... sim, eu tenho... Quer dizer, o doar tem... Para mim faz sentido a vários níveis, retroativamente, antes do acontecimento, quer dizer, faz muito sentido. Mas ele acontece num momento muito particular, não é? Que é quando o Ateliê Real, e a Real, porque o Ateliê é o espaço que acolhe a Real, não é? E quando o Ateliê Real e a Real estão em perigo de vida, digamos, claramente. Em 2015 nós perdemos o subsídio do Estado, já ainda no rescaldo da Troika, não é? Depois de anos e anos com reduções dramáticas de 50%, mais 20%, mais 10%, não sei o quê. 2015, asfixia, não é? Mais asfixia, 2015 desapareceu. O que nós fazemos em 2015 é aplicamos uma espécie da sétima vida do gato, a sétima vida, não é? Uma resiliência que foi pegar um espaço e transformá-lo num espaço de coworking, que foi pena, porque perdemos aquela dinâmica toda, mas financiámos o projeto, até que depois levámos a machadada final, que foi a gentrificação em Lisboa, foi de tal maneira avassaladora antes da pandemia, que o nosso contrato, que era suposto continuar, foi interrompido. Pronto. Então, a partir daí, nós aceitámos o fim. Portanto, isso também tem a ver com o meu modo de operar, que é não só adiar o fim, mas também, de vez em quando, aceitar o fim, porque senão não se consegue viver, não é? E esse fim foi transformado em festa. A festa demos-lhe um nome, que é desocupação, com um traço entre o desocupação, portanto, é simultaneamente ir embora, mas também deixar uma marca, ficar, e ocupar durante um mês aquele espaço. Convidámos, abrimos open calls, etc. Foi uma festa lindíssima. Há um filme da Maria João Gordão que vai ser estreado agora no DOC Lisboa sobre essa festa, sobre esse fim, que se chama Nada Pode Ficar. E temos neste momento o tipping point, no fundo, da experiência do Ateliê Real. Eu percebi que não dava para saltar para um outro espaço, não é? Eu já tinha passado pelo Ginjal, já tinha passado pela Malaposta, já tinha passado pela capital, pelo lugar comum, portanto, as cassetes que agora foram para Serralves já tiveram a boiar no Rio Tejo, literalmente, não estou a brincar, ou seja, portanto, já não era possível... O transporte correu mal. Não era possível esse movimento, e aceitámos o fim, fizemos a festa e... eu mandei um e-mail a algumas instituições, através da Liliana Coutinho, que é uma cúmplice da Real desde sempre, desde o início, e tinha uma relação com Serralves, fez um link, a direção de Serralves mudou recentemente, e o interesse pelas artes performativas no museu passou a estar em cima da mesa, para além do trabalho incrível que a Cristina Grande fez durante estes 20 anos. Mas agora teve eco na direção que aceitou, que quis trazer então um espólio para Serralves. E quando perceberam que o meu estava meio que disponível, contactaram-me e pronto, a partir daí foi um... E o que é esse espólio para ti? Que agora está em Serralves. Ele é como uma pele que caiu, que estava ali, estava nem gaveta, prateleira, estava um bocado por todo lado, a degradar-se, não é? Há ali muito material, porque o Ateliê Real, desde sempre, isto aliás é uma característica de Francisco Camacho, da Vera Mantero, de muitas pessoas da minha geração, que criaram estruturas que acolheram outros artistas, que criaram
Sim. atividades paralelas, não é? Eu desde muito cedo criei laboratórios, criei workshops, criei ateliês de investigação, etc. E tudo isso foi filmado, porque como eu tenho uma relação com a memória, ou melhor, como não tenho uma relação com a memória, no sentido em que toda a minha atenção vai para o presente, eu fico muito assustado por perder as coisas, não é? Então gravo, filmo, estou sempre e acumulei muitas horas de experiências, às vezes conversas completamente desinteressantes, outras muito interessantes, mas que com certeza com investigadores que estão agora a começar a aparecer ou que vão ainda nascer, não importa, de certeza que há ali material muito interessante que se ninguém fizer nada aquilo desaparece. E, portanto, nesse sentido foi um gesto super no timing. Eu e a Maria João Gordão, juntamente com o António Alvarenga, trabalhámos no argumento desse filme documentário e construímos a festa já a pensar no filme. Portanto, a festa no sentido, a experiência que durou um mês, não é? Assim, de grandes espetáculos, de muitas apresentações, laboratórios, etc. Choro, riso, bom, foi tudo. À medida que íamos esvaziando a casa, foi muito interessante. E a casa acabou esvaziada no último dia, sem nada. Pusemos um piano no centro da casa. Convidei a Joana Gama para tocar o Vexations do Henrique Satie. E dancei na casa vazia, abandonada, sem luz, sem água, sem nada, durante 7 horas. Começámos às 3 da tarde, acabámos às 10 da noite, quando já não havia luz e ela já não podia tocar. E o Vexations do Henrique Satie é uma peça muito particular dele, que é a mesma partitura tocada 540 vezes. Portanto, a Joana, que é uma coisa absolutamente inimaginável para mim, tocou a mesma partitura, na experiência que fez comigo, acho que 250 vezes. A mesma partitura. Isto tem tudo a ver com o meu trabalho, que é um trabalho que reconhece na repetição a diferença, a existência da diferença na repetição. Ou seja, eu não procuro a diferença no meu trabalho, eu, antes, pelo contrário, procuro a repetição. Porquê? Porque sei que na repetição tem a diferença e depois tenho que desenvolver uma sensibilidade em relação a essa diferença. E essa peça do Satie foi perfeita para acabar aquele projeto. Eu dançava perto do piano, ia para a casa de banho, fui para o telhado, tirava telhas, arrancava coisas na parede porque ela ia ser renovada, portanto eu podia fazer o que eu queria. E as pessoas seguiam ou não, ficavam sentadas, adormeciam, algumas a ouvir a música. Foi uma despedida absolutamente genial, no sentido única e carregada emocionalmente, não é? Para mim e para quem lá esteve, porque foi também uma maneira de agradecer, não é? Foi um agradecimento que eu fiz e eu só o podia fazer deixando a pele, não é? Deixando a pele no campo, não é? E literalmente deixei a pele no campo, porque arrastava-me por todo lado e não sei o quê, pronto. João Fiadeiro. João Fiadeiro, precisamente. Por falar em João Fiadeiro. Por falar em João Fiadeiro. O que tu descreves, falas o tempo todo de comunidade. Criação de comunidade, manutenção de comunidade e aproximação à comunidade, não é? Portanto, no fundo, essa repetição é muito interessante porque te vai dando também outros pontos de vista e as pessoas respondem, não é? Certo. Como é que tu integras isso no teu trabalho? É o gesto criador, em última análise, mas eu gostava que tu desenvolvesse um pouco, porque essa festa parece muito simbólica deste juntar pessoas para andar para a frente, não é? Certo. Aliás, nós fizemos uma peça na altura, em 2015, com uma versão atualizada, mas que se chamava O que fazer daqui para trás, não é? E que se eu já não tivesse dado esse nome à peça, teria dado esse nome a esse evento, porque é sobre isso. Não é sobre o que fazer daqui para a frente, é o que fazer daqui para trás. Ou seja, este trabalho com a experiência da convivência durante 30 anos, passou muita gente pelo Ateliê Real, não é? Muita gente. Foram muitos corpos que se cruzaram, que se colidiram, que construíram aquela experiência. E, portanto, a Desocupação teve essa qualidade única, que não se repete nunca mais, e ainda bem, e por isso é que há um filme. Mas depois esse espírito, digamos, esse bicho está constante, porque eu não concebo pensar sozinho. Aliás, muito do meu pensamento, eu agora estou a fazer um doutoramento, a tentar
sintetizar o meu pensamento numa escrita, e é muito difícil sentar-me no computador e começar a escrever. Como é que não vais repetir? Exato, exato, porque eu penso falando, penso hesitando, penso errando, volto atrás, pronto. É um desafio, eu também hei de conseguir, mas é um desafio. E portanto, o junto, como construir condições para que o junto, o comum, tenha lugar, sempre foi algo que me ocupou. Agora, o que eu exijo a mim próprio é que esse comum não seja por decreto. Não é? Isso para mim é que é muito importante. Ou seja, não inventar comuns à força, nem de forma politicamente correta, se quisermos, no sentido de cumprir calendário, de replicar uma expectativa que se tem de um determinado momento, não é? Tal. Então, desenvolvo muito modos de encontro onde o comum emerja. Portanto, onde haja a experiência do comum, mas sem que ninguém tenha obrigado a que esse comum tivesse lugar. E isso tem a ver, novamente, com a sombra e com a luz. Ou seja, como criar... É quase uma técnica marcial, se quisermos, não é? Como usar a força do outro ou a força do acontecimento para que aquilo que acontece e venha à superfície não tem esta qualidade manipulada que muitos acontecimentos têm, porque são decididos por decreto, mas têm aquela qualidade que observamos na natureza, que observamos no modo como se comportam, digamos, as células, as bactérias, os pássaros, sei lá, que é uma espécie de emergência, é um sistema emergente, é um sistema complexo que emerge e que tem o mínimo de manipulação possível, há sempre alguma, e tem o máximo de manuseamento possível. Manuseamento no sentido de handling, não é? Isso faz-me pensar que, para além da comunidade artística que tu congregaste e que puseste a fervilhar, houve também a cidade, não é? Falaste da gentrificação, ou seja, houve uma evolução daquela zona da cidade que colaborou para essa largada de pele, não é? Sim, claro, isso é óbvio, mas, por exemplo, agora passei por um tempo em que, lá está, estive numa fase mais nómada, quase com um exercício de experimentação artística também, de dizer o que é que acontece se eu não tiver uma casa. Estou em performance. Não é? Exatamente. Ou seja, levei um pouco mais longe a expulsão da casa do Ateliê Real, não é? E disse, vou-me expulsar eu próprio da minha própria casa. No sentido, vou viver um ano sem casa. E acabou há 2 semanas. E é muito interessante o que há para dizer e o que há para se perceber quando largas a propriedade, não é? E largas um bocadinho, deixas estar tão agarrado àquilo que achas que é absolutamente indispensável. Ou que se calhar transportas menos contigo, porque tu, imagino, tenhas recorrido para lá do espólio a serralvos, a armazéns ou espaços onde Sim, a garagem do meu pai, Tenho um escritório que a Câmara Municipal ali no Polo das Gaivotas, portanto nós somos uma das estruturas, temos lá algum. E agora comecei uma colaboração muito intensa com o Fórum Dança, através do programa que eles têm, PACAP, não é? Que começou também há pouco tempo e que reúne 25 performers durante 3 meses, depois há 8 que se vão embora, ficam 16 mais 3 meses, depois há 8 que se vão embora, lá está a pele a sair, e há 8 que ficam no final. Portanto, é um programa de 9 meses e por ser um programa tão intenso, e eu estou a colaborar com a Dora Carvalho, que é a diretora do Fórum, que foi produtora da Real nos anos 90, portanto, como é um programa tão intenso, eu tenho lá o meu espaço e temos estúdio, e, portanto, é como se a Real tivesse... Adotaste. Eu fui adotado, não é? Fui adotado. Mas eu fui adotado e estou a ter uma experiência muito única nesse sentido, porque o Ateliê Real, embora tenha sido um projeto único, em parceria com tantos outros congéneres, não é? Mas tem a sua característica única e foi uma pena ele ter acabado. Por outro lado, o timing não foi mau, pelo menos para mim, porque eu já não aguentava mais só ser hóspede. Não, só ser anfitrião. Anfitrião, exato. Estavas a precisar de ser hóspede. Eu estava a precisar de ser hóspede e estava a precisar de ser, pelo menos, uma mistura entre anfitrião e hóspede, que em inglês fica guest
e host, não é? E que dá assim uma palavra meio ghost, não é? E eu gosto desse lugar fantasmagórico, digamos, lá está, da sombra, do minor, do menor em relação ao maior, da periferia, e é o que eu estou a viver lá. Porque não sou eu que faço os dossiês, não sou eu que pinto as paredes, embora também pinte, não é? Mas por prazer, já não é por obrigação, e isso não tinha ainda experimentado, ou seja, ser acolhido ainda não tinha experimentado com esta radicalidade. E este programa de 9 meses é exclusivamente contigo? Não, então, é um programa, eu fui convidado para ser curador, é a 5ª edição, já houve 4, vai haver outras, e eu fui convidado para ser curador desta 5ª edição. E esta 5ª edição eu propus, porque eu tenho carta branca, o curador tem carta branca, portanto não há um modelo a seguir, cada curador define o seu modelo, e eu propus que os primeiros 3 meses fossem dedicados à investigação da composição em tempo real, que é o meu trabalho de investigação, que na verdade é uma investigação sobre improvisação, sobre tudo o que eu tive aqui a dizer, de certa forma, mas em ato, não é? Em ato. Depois dos segundos 3 meses eu vou-me embora, porque eu estou em Bruxelas, na verdade, não estou aqui. Não sei se tinhas notado, mas estou em Bruxelas a fazer um projeto faço parte de um projeto chamado APAS, que é um centro de investigação artística, e eu sou um investigador associado. E estou lá também para poder fazer o meu doutoramento. Tenho uma bolsa da Gulbenkian para estar em Bruxelas, nesse centro, e vou para Bruxelas. E quando vou para Bruxelas, o PACAP vai se autogerir. E é exatamente isso o foco do segundo bloco, é como é que as pessoas se organizam sem que haja alguém que diga seja o que for, não é? Então elas têm que negociar, têm que trabalhar. Se levar à última consequência essa espécie de ponto de vista de quando ninguém está a olhar, não é? Exatamente, e o exercício é cada vez que alguém começa a ganhar uma espécie começa a pele a ficar ariçada aqui atrás, a querer olhar de uma determinada maneira, os outros têm que se organizar para voltar a reduzir. É uma espécie de equilíbrio instável que tem que ser criado na negociação do comum, que é uma coisa muito difícil de se conseguir suster, não é? Porque muitas vezes esse comum que aparece de modo auto-organizado ou até orgânico, não é? Muito facilmente é capturado, não é? Por lógicas de consumo capitalistas, sejam elas quais forem, que te obrigam a definir o que estás a fazer. E quando te obrigam a definir o que estás a fazer, matas a potência da coisa, não é? Portanto, o nosso objetivo é trabalhar durante 3 meses nessa potência, não é? Com a ferida aberta, de certa maneira. E depois os últimos 3 meses são para focarmos nos projetos individuais de 8 artistas. Neste trabalho todo, que é mais clássico, não é? Esta relação é mais clássica. Mas nesse trabalho todo de 9 meses temos a colaboração com o Teatro do Bairro Alto, portanto uma parceria, uma coprodução, na verdade, que para nós é incrível, para o Fórum, para mim. E no fim de cada bloco apresentamos lá as nossas investigações, não é? E, portanto, é um programa que, por causa da pandemia também, tivemos que adiar várias vezes, mas permitiu afinar, estar no ponto, não é? Quase como se todos os projetos teriam que ter uma pandemia entre, mesmo que não seja uma pandemia com esta dimensão, mas uma pandemia assim interna, no sentido de aquilo que nós podemos aprender de bom com as coisas, não é? Exato, e sobretudo do silêncio, da pausa, da suspensão, porque quando tu paras, confrontas-te com o nada, confrontas-te com o vazio, quando confrontas com o vazio tens que pensar sobre o que estás a pensar e ou cais para um lado ou cais para o outro, não é? Ou ficas em loop e é problemático, não é? Aí é melhor explodir, ou então não. Esse pensamento afina de uma forma muito sensível, muito infinitesimal, se quisermos, a experiência do encontro, não é? Que é o que aconteceu com o PACAP. O PACAP começou, por exemplo, uma das decisões que tomámos, que só foi tomada porque tivemos tempo a pensar sobre ela, começou pelo fim, uma performance, ou seja, eles chegaram da Polónia, do Brasil, dos Estados Unidos, de França, de Espanha, chegaram todos, não é? De Portugal também, chegaram, e a primeira semana foi a construção de uma performance que foi feita na sexta-feira. Chegaram na segunda, sexta-feira estavam a fazer uma performance. E achaste fantástico. E eu acho isso absolutamente extraordinário, porque acho que é mesmo esse o lugar de bending the time, não é? Assim, de torcer o tempo
e criar uma espécie de fita de Móbius, não é? Em relação à experiência humana, que é o que nós tentamos aplicar, que é dificílimo e se calhar impossível, utópico até, mas vamos conseguindo, assim, aos poucos, vamos conseguindo. A repetição, marcha atrás, ou seja, quem te ouça pode pensar que te interessam muito mais os processos do que propriamente a construção de resultados, digamos assim. Não sei, eu acho que tu estás Sim. a gostar mais da ideia de doutoramento do que ter realmente o doutoramento feito. Exato. Sim. Não há dúvida que eu tenho um prazer absolutamente extraordinário no processo e acho que qualquer pessoa, onde tu te incluís, que tem acesso aos ensaios dos artistas e aos estúdios dos artistas, percebem que há ali uma coisa inadizível e inatingível, que o espetáculo nunca capta realmente. De vez em quando há casos, não é? Mas nunca capta, não é? E eu, sem negar o espetáculo, porque o espetáculo é uma plataforma que me permite encontrar um estranho, não é? Uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, que se encontra com que é tocado, ou não é? Mas que é tocado por uma coisa e que depois pode ou não dar outras coisas, não é? Mas é verdade... Mas é uma hipótese, não é? Cria uma possibilidade que... Lá está o tal virtual que me interessa. Quando eu faço um espetáculo e estão 200 pessoas na plateia e se eu toco em 5 ou 6, abrem-se virtuais, imediatamente. Que podem só vir a se manifestar daqui a 6 anos, 7 anos, 20 anos, onde for, não é? Ou num texto, ou num encontro. E eu acredito muito nisso. Ou seja, eu estou sempre em modo presente, sempre ativo em muitas plataformas, tentando não colapsar, mas estou sempre muito ativo, exatamente porque confio nesses virtuais todos. O encontro em si tem o valor que tem, mas eu não tenho ilusão nenhuma, por exemplo, que esta conversa aqui, por todo o valor que ela tenha no seu conteúdo, os valores que ela tem nos seus virtuais, sobretudo porque estamos a falar de cinema e estamos a falar de filme, são muito superiores, não é? E é isso que me move, não é? Portanto, estás a falar de uma multiplicação, não é? Imprevisível. Sim, a tal expanded, não é? A expansão do acontecimento, a ideia de que o presente não é um instante. Isso para mim é muito fundamental. Por isso é que eu chamo de tempo real ao meu trabalho e não instantâneo, não é? Como alguns dos meus pares falam em composição instantânea. E eu falo em composição em tempo real. Porque para mim o tempo real não é um instante. O tempo real é uma falésia. É um lugar onde caímos juntos e caímos juntos não para baixo, caímos juntos para todo lado, para trás, para a frente, claro, para cima e estamos a cair, não é? E essa queda é o encontro para mim, não é? João Fiadeiro, vamos não acabar esta conversa aqui? Vamos não acabar. Está prometido? Muito obrigada. Obrigado, eu. Foi um prazer. Foi um prazer.